Olá, seja muito bem-vindo! Neste vídeo, vamos conversar sobre o uso seguro e adequado do oxigênio domiciliar prolongado com cilindro, para que você tenha mais qualidade de vida e segurança no seu tratamento. O que é a oxigenoterapia domiciliar prolongada? A oxigenoterapia é um tratamento que aumenta a oxigenação do sangue, melhorando a falta de ar e a qualidade de vida. Ela é indicada para pessoas que têm dificuldade de respirar, como em casos de DPOC, fibrose pulmonar ou insuficiência respiratória crônica. A oxigenoterapia deve ser recomendada e prescrita por um médico, que deve orientar o tempo de utilização e a dosagem. E quais os dispositivos que são utilizados na oxigenoterapia? O oxigênio é armazenado em equipamentos próprios e seguros. Os principais tipos de armazenadores de oxigênio são: cilindro de oxigênio, o mais comum. Armazena o oxigênio e precisa ser recarregado sempre que o manômetro, relógio, indicar que a pressão do oxigênio está baixa. Deve sempre estar na posição vertical e devidamente fixado em um suporte ou carrinho. Nunca segure o cilindro pela válvula nem coloque-o em área fechada. O concentrador de oxigênio. Esse equipamento oferece oxigênio puro a partir do ar ambiente. Para seu funcionamento, necessita de uma fonte de energia elétrica. Deve ser limpo externamente com um pano úmido e o filtro lateral deve ser lavado semanalmente com água corrente e sabão neutro e secado à sombra, pois o sol danifica o filtro. Oxigênio líquido portátil. Utilizado geralmente por pessoas que estão em reabilitação pulmonar, dura no máximo 6 horas e precisa ser recarregado periodicamente. Existe o reservatório matriz, que fica na casa do usuário para abastecer o reservatório portátil. Desses citados, o mais comumente utilizado é o cilindro de oxigênio. Os componentes do sistema com cilindro são: cilindro de oxigênio, como já dito, serve para armazenar o oxigênio que será utilizado. Umidificador. É necessário para o uso de oxigênio a fim de evitar ressecamento da mucosa nasal, dentro do nariz, principalmente quando o fluxo de oxigênio for acima de 4 litros por minuto. Deve ser lavado diariamente utilizando água corrente e sabão neutro. Deve ser preenchido com 2/3 de água destilada para potencializar o funcionamento do dispositivo, sendo essa água trocada também diariamente. Caso não tenha água destilada em mãos, opte por utilizar água filtrada ou água previamente fervida. Se essa for a sua escolha, espere o líquido esfriar antes de inserir no umidificador do concentrador de oxigênio. Intermediário. Catéter de silicone, extensão ou mangueira. Transporta o oxigênio da fonte até o catéter do nariz do paciente. Para sua limpeza, deve lavar regularmente, deixando de molho em uma bacia com água e sabão neutro durante meia hora e depois lavado em água corrente. O equipamento é trocado pela empresa fornecedora de oxigênio sempre que não apresentar condições de uso. Válvula redutora de pressão com fluxômetro. Permite ajustar o fluxo de oxigênio conforme a prescrição. Dispositivo de uso, como catéter nasal tipo óculos. Por onde respira o oxigênio. Ele deve ser trocado a cada 7 dias. Se estiver sujo, deve ser fervido por 15 minutos. Em seguida, deve ser seco à sombra naturalmente ou com tecido limpo que não solte fiapos. Deve ser trocado em caso de mau funcionamento ou quando não for possível realizar a limpeza. Bom, além da cânula nasal, o paciente pode receber o oxigênio por diferentes dispositivos, dependendo da recomendação médica, como pela máscara simples, cobre o nariz e a boca, usada para fluxos moderados. Máscara de Venturi. Permite controle mais preciso da concentração de oxigênio. Máscara não reinalante. Indicada para quadros mais graves, fornece altas concentrações de O2. Catéter de traqueostomia. Em caso de traqueostomia, a administração pode ser direta na via aérea. Passo a passo do uso do oxigênio. 1. Verifique se o cilindro está bem fixado e em local arejado. 2. Abra a válvula principal lentamente. 3. Ajuste o fluxo de oxigênio conforme a prescrição médica. Atenção! Nunca altere o valor por conta própria.
4. Conecte a cânula nasal ou máscara ao dispositivo. 5. Respire normalmente e não retire o oxigênio por longos períodos, mesmo se estiver se sentindo bem. Cuidados importantes no dia a dia. Alguns cuidados importantes para o uso seguro do oxigênio. Nunca fume ou permita que fumem perto do oxigênio. É de extrema importância não fumar durante a oxigenoterapia, pois o cigarro, além de ser prejudicial para os pulmões, também pode desencadear a combustão do oxigênio, podendo causar queimaduras. Mantenha o cilindro longe do fogo, fogões ou aparelhos elétricos. Nunca colocar equipamentos de oxigênio perto de fontes de calor, pois corre o risco de explodirem. Nunca manusear equipamentos de oxigênio com as mãos sujas de óleo, graxa ou similares, pois podem sofrer combustão. Evite usar cremes ou óleos no rosto que contenham vaselina ou gordura. Não usar lubrificantes oleosos, cremes comuns ou pomadas. Essas substâncias oferecem perigo de combustão com oxigênio. Cuidar da pele. Inspecionar diariamente a pele em contato com o catéter de oxigênio, inclusive atrás das orelhas. Caso haja irritação local da pele em contato com o catéter, pode-se usar protetores atrás das orelhas, como rolinhos de algodão ou gaze, ou ainda cremes à base de água. Seguir a prescrição médica. Deve ser utilizada a quantidade de oxigênio prescrita pelo seu médico, que é a ideal para o seu caso. Portanto, não altere por conta própria a dose de oxigênio prescrita. É importante também anotar o tempo de uso para saber quando o cilindro precisa ser trocado. Cuidar dos equipamentos. Ler sempre o manual dos equipamentos antes de seu manuseio. Nunca role o cilindro na horizontal, nunca o suspenda pelo dispositivo protetor da válvula e nunca utilize ferramentas para a abertura das válvulas do cilindro. Quando procurar ajuda? Procure sua equipe de saúde se notar falta de ar, mesmo com o uso do oxigênio, tonturas ou dores de cabeça frequentes, vazamento de oxigênio ou barulhos estranhos no equipamento, dificuldade para ajustar o fluxo. Bom, esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor o uso do oxigênio em casa. Lembre-se, seguir as orientações garante mais segurança e qualidade de vida. Se tiver dúvidas, fale com a equipe de saúde. Estamos aqui para te apoiar. Este vídeo foi produzido pelo projeto de extensão Educação em Saúde para pacientes que utilizam oxigenoterapia domiciliar prolongada, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais.